aqui. Bom dia, Porcosfera! Bem-vindos ao canal Porcosfera, né? Vamos falar muito do Palmeiras, vamos falar também da entrevista do nosso amigo aí, Abel Ferreira, né? O que ele falou na entrevista dele, análise completa da entrevista, tá bom? Seja bem-vindo então ao canal, não esqueça de se inscrever aí, se inscreve, deixe o like e ative o sininho de notificações. Bom dia a todos. O Palmeiras ontem fez o que tinha que ter feito, né? Ganhou de 3-1 do Fortaleza, diretamente em casa, um jogo aí muito difícil, né? Mas conquistou os seus 3 pontos, isso que é legal, né? E aí teve a entrevista do nosso querido Abel Ferreira, né? Falando dos pontos pontuais em relação a falta de contratações, mas vamos analisar passo a passo o que o Abel falou, tá certo? Então, fica aí com a gente. Ó, antes de mais nada, aquilo que eu falei antes, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá bom, pessoal? É isso daí. Vamos ver o que o nosso querido Abel falou aí a respeito da situação aí do Palmeiras, né? Porque isso, simples, o fato do Palmeiras em relação a ter ficado aí ganhado de 3-1 não quer dizer que nós não vamos contratar. Temos que contratar, mas finalzinho aí, acho que faltam 5 ou 4 dias aí para fechamento da janela. Eu acho muito difícil e eu já venho falando na live do Porcosfera que a dona Leila não vai contratar ninguém. Mas vamos analisar o que o Abel falou aí. Abel, boa noite. Hoje, quando o Fortaleza empatou o jogo e à medida que o jogo foi se aproximando do final, o Palmeiras tinha uma decisão para tomar dentro de campo, que era assim, quais riscos correr e até que ponto correr risco para tentar ganhar o jogo sem se descuidar defensivamente. O jogo acabou ficando aberto, chances para os dois lados. Eu queria que você avaliasse, então, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista tático, se o Palmeiras teve a postura que você gostaria que o Palmeiras tivesse naquele momento em que precisava ganhar o jogo, precisava acabar com essa má fase, mas ao mesmo tempo não podia deixar o jogo tão aberto para não acabar perdendo o jogo. Estou bem sentado assim ou querem que eu me ajeite melhor? Estou bem assim? Ou alguma... Estou bem? Estou? Pronto. É só para saber como é que toda a gente quer mandar habitats. Estou bem assim? Pronto, vou ficar assim com as costas inclinadas, que é para você. Olha, o maior risco que eu tomei foi vir para o Brasil treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Há uma coisa que nós sabemos e que o futebol a mim me ensinou muito, que em fases não tão boas, porque hoje encurtamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto, há realmente uma equipa fora da caixa onde nós comparamos este ano com o ano passado, uma equipa extremamente eficaz, como é, e tem todo o mérito de estar onde estão, pela eficácia que tem. O resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos ver. Jogo difícil hoje aqui na nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar
as mídias, não é? O que vocês gostam de fazer e, sobretudo, o ruído que vem dentro da nossa cabeça. Esse, para mim, é que é fundamental. E, portanto, o futebol a mim ensinou-me que temos que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazerem todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi o que fizemos hoje. Sim, ia tirar o Veiga para meter o nosso Lopes, para ainda ser mais agressivo na frente, empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no lado direito. Mas não foi preciso. O Veiga, e é isso que nós precisamos. E esse, o nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases, que os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque há muitos jogadores que fisicamente têm estado em baixo, sobretudo por lesões. A parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive a treinadora também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem, porque a forma como trabalham, a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição de ganhar jogos. Quando isso acontecer, não precisa ninguém me empurrar. Eu disse que estava preparado para treinar nas minhas equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho logo na Fiel também, se me quiser, claro, na Fiel. A minha mãe vai ficar toda contente. Ela seguramente que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente para perto dela, e eu também já lhe disse, fica tranquila e calma, que isso vai acontecer um dia. Bom, prazer voltar aqui a falar com você. Hoje, um dos grandes jogadores do Palmeiras, um dos grandes nomes da partida foi o Everton, que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras. Eu queria que você... Bom, pessoal, falar um pouquinho aí do Abel no começo da entrevista dele, né? Ele deixou bem claro aí que é o time que ele tem, né? Não vai trocar, não vai mudar, não vai fazer diferença nenhuma. É essa equipe aí. E assim, que a troca que ele fez em relação ao Veiga e colocar o Breno Lopes funcionou na parte tática. Isso aí foi bem feito aí, bem colocado o que ele falou, né? Em relação no começo, vocês viram ele dando uma cutucada nessa mídia aí? Por quê? A mídia falou que o Abel, do jeito que o Abel senta, do jeito que o Abel se comporta, se ele dobra o pezinho ali, se ele coloca uma perna em cima da outra ali, ele já é deselegante. Então, o querido Abel aí fez uma coletiva dando uma cutucada, porque ele falou assim, vocês estão felizes do jeito que eu tô sentado? Tá bom para vocês? Então é isso daí, esse é o Abel Ferreira, né? E ele não falou, para mim ele não falou nada demais, né? Em relação a isso. Então vamos dar continuidade aí, né? Esse cara é um monstro, eu acho que, minha opinião, o que a diretoria está fazendo com ele não conduz ao treinador que ele é, entendeu? Essa diretoria é muito fraca, um diretor de futebol muito omisso, né? Mas como eu falei, ela é vascaína. Ela tem um assessor corintiano. Ela tem um gremista lá que é o Ozzy, acho que é o Ozzy, o que tá do lado dela lá, eu não lembro o nome desse cara aí, né? E ela tem o Barros, que parece que é botafoguense, então... É isso aí, a gente tá bem instruído aí nessa parte da administração da dona Leila Pereira, né? Vamos dar continuidade então ao que o Abel tá falando. Comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado, e sobre o papel dele nos bastidores, no dia a dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima da Libertadores. Obrigado. Olha, é verdade, nós queremos os nossos jogadores em boa forma e o Everton também sei que teve problemas físicos também na mão. Nós queremos isto, é que o Everton seja o Everton, é que o Loá seja o Loá, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquerez seja o Piquerez, né? Ter o Mike e o Rocha ali, os dois a lutar pela posição, ter o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está na máxima forma, o Veiga a voltar à sua forma também, o Rony também,
E esses é que são os nossos reforços, ir à nossa base, recuperar essa confiança, como disseste bem, do Everton. Mas é como eu te disse, a única forma que nós temos é trabalhar, é para aí que nós treinar com qualidade, recuperar os nossos jogadores e ganhar, porque nós sabemos que os campeões, seja de que modalidade for, quando não ganham, as críticas vêm, mas isso, quem é campeão, quem tem a mentalidade de campeão, sabe muito bem como deve lidar com isso. E felizmente os nossos jogadores têm essa mentalidade. Aí ele falou, o repórter perguntou da boa atuação do Everton, né? O Everton realmente fez umas defesas muito boas, só que na minha opinião, eu acho que o Everton ele tem que fazer treinamentos de bola parada, né? De pênalti, né? Porque o Everton, eu não sei se é meu modo de pensar, porque eu já joguei bola, eu sei como é que é. Quando o cara vai bater pênalti, você tem que olhar onde ele vai bater. E o Everton, notoriamente, você olha para a cara do Everton e ele não tá olhando para a cara, ele fica olhando, levantando os braços, mas todas as bolas que o Everton vai, ele vai errado, e fica um negócio muito chato, porque se vocês analisarem aí o nosso querido Praz, né? O Praz pegou muito mais pênalti que o Everton. O Everton parece uma asa de borboleta. Ele levanta a mão, pula do lado direito e o cara chuta do lado esquerdo. Então a minha análise é o seguinte: o Everton é um bom goleiro, é um goleiro de seleção brasileira, só que o Everton tem que começar a mudar essa postura dele, começar a prestar atenção, fazer treinamentos de bola de gols, né? Porque a preparação física dele é uma coisa, você treinar bolas, chutes ao gol, pênalti, essas coisas é outra. E o Everton, até o momento, para mim, não pegou nenhum, nesse ano não pegou uma bola, um pênalti. Então é inadmissível um goleiro não pegar pênalti. Quando ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras e Fortaleza, quando foi pênalti eu falei, ixi, já era, não vai pegar, e não pegou. Não é questão de ser, você vai falar, tá torcendo contra. Não, eu torço pro Palmeiras, eu quero que o Palmeiras ganhe. E o torcedor do Palmeiras, ele chegou numa situação que ele tá carente disso, porque nos últimos 3 anos o Palmeiras só veio ganhando. Mas a gente precisa ter um goleiro à altura que, quando precisa pegar um pênalti no gol, ele pegue, né? E o Everton, todas as vezes que ele foi chamado para pegar pênalti, deu o que deu, entendeu? Então essa é a minha opinião aí. Depois vocês deixam aí na descrição aqui do vídeo o que vocês acham, respondem aí, porque eu acho que o Everton poderia ser melhor. Essa é a minha opinião. Vamos dar continuidade então ao que o Abel Ferreira está falando, nosso maior técnico do Brasil aqui, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Boa noite, Léo Caporalino do Bate-Fundo Esportivo. Abel, mais uma vitória do Palmeiras, que não vinha 5 rodadas. E eu queria falar especificamente de um jogador que você falou agora há pouco, inclusive, sobre o Zé Rafael, que passou por um problema muito sério recentemente, segue jogando hoje numa posição que há 2, 3 anos atrás poucas pessoas imaginavam que ele poderia atuar nesse setor, e hoje ele é referência no time, tanto que na própria coletiva passada se disse que ele é o melhor jogador hoje do Palmeiras, pelo menos no desempenho geral. Queria falar um pouquinho também a respeito de uma possível contratação do Palmeiras, buscando camisa 5 no mercado. O que você enxerga do Zé Rafael? Ele vai continuar atuando ali como um volante mais de contenção, saindo para o jogo? Qual seria o papel do Zé Rafael numa eventual contratação do Palmeiras no volante camisa 5? Obrigado. Olha, acho uma pergunta inteligente, uma pergunta muito bem elaborada, muito bem comentada, falada, envolvente, uma pergunta bem pensada. O Zé Rafael também foi um dos jogadores que teve uma oferta, até o Zé Rafael joga na 5, mas os nossos reforços estão aqui. Eu quero recuperar a base, quero estes jogadores que nos deram tantas alegrias e vão continuar a dar, que ganharam na primeira época que eu estive aqui, que ganharam na segunda época que eu estive aqui, que ganharam títulos na terceira época que eu estive aqui, que ganharam na quarta época que começou e que vão continuar a lutar para ganhar. É só isso. E que a minha mãe não ouça, que senão ela vai dizer 4 épocas, é muito, filho. Anda para casa. Abel, boa noite, Ronaldo Rádio Verdão. Hoje você não pôde contar com o Dudu.
o nosso querido aí Abel Ferreira falando do Zé Rafael, né? O Zé Rafael é muito importante para o Palmeiras, né? Como também todos os do elenco. Mas ele deixou nítido, né? O repórter perguntou do camisa 5, que é o argentino lá, né? Que tá vindo o Moreno lá. Só que eu já dei antemão antes da live, eu falei que esse argentino já esfriou. Esfriou bastante, porque o que acontece? Quando o Abel ligou para ele, as negociações estavam excelentes. O camisa 5 lá, o argentino. Só que quando chegou na Leiga Perrengue, a Leiga Perrengue, todo mundo conhece, nossa presidente, porque é uma leiga, né? E o Toicinho lá, que não levanta a cadeira para ir lugar nenhum, bateu lá com eles, acharam caro. Sempre eles acham caro. Parece que o problema maior é dos times que vendem lá fora, não é o Palmeiras, né? É uma coisa nítida, né? Não é o problema lá fora, não é o problema do Palmeiras, dentro do Palmeiras. Essa é a impressão que eles passam. É o problema lá fora. Então, toda hora o jogador é caro, o jogador... é lógico, né, filhão? Eu coloco minhas lives, é assim, o atleta lá é uma picanha, certo? Eu vou no mercado, quero pegar picanha. Só que eu tenho coxinha, vou lá e entrego a coxinha. É lógico que ninguém vai querer. Pô, você vai trocar uma picanha por uma coxinha? Dá 2 coxinhas para comprar a picanha? Não existe isso, né? Mas essa é a nossa diretoria. Eu espero, o ano que vem ela vai se reeleger. Eu espero que não aconteça isso. Porque na situação que anda o Palmeiras, toda a história, esses 3 anos, tá virando para a lata do lixo. Porque não fazem contratações. Todos os clubes contrataram. Só o Palmeiras que não contratou ninguém. Faltam 4 dias para fechar, 4 dias, se eu não me engano, 5 para fechar as janelas de transferência. Vocês querem o quê? Que o Palmeiras vai para frente? Não vai. Vai ter que contratar jogadores. Se passar do Atlético Mineiro, excelente. Entendeu? Só que vai ser jogos difíceis. Vamos pegar o Del Valle, vamos pegar da Libertadores. Nós só temos o quê? O brasileiro é Libertadores. Né? Então, vai ser uma situação muito difícil por falta de jogadores, tá? E sobre o Zé Rafael, ele melhorou muito, o Zé Rafael. Só que o Zé Rafael não é camisa 5. Todo mundo sabe disso, né? E fica difícil você ficar tirando um jogador. O Zé Rafael, de tanto jogar, de tanto ir para frente, de tanto forçar, vocês viram o que aconteceu. O Zé Rafael ficou fora. Então, é uma situação que o Abel... Aí vocês falam assim, mas o Abel, ele que bateu o martelo. Eu falo isso, não joguem a culpa no Abel. O Abel é funcionário, esse cara aqui é funcionário. Não adianta vocês falarem, mas a Leila não entende nada de futebol. Ela já está há quanto tempo no Palmeiras? Se ela não entende de futebol, ela pega o jatinho dela e vai para os quintos. Certo? Porque é o seguinte, ela já sabe o que é o Palmeiras, ela tem pessoas lá de dentro que são do futebol lá, que entendem, os conselheiros sabem o que acontece. E vocês ficam passando pano, muita live aí passando pano, falando que o Abel é que manda no Palmeiras. Manda o quê? Cadê as contratações que o Abel pediu? Mas ele falou que não... ele que bateu o martelo com alguns jogadores. Lógico que ele bate o martelo, eu falo isso direto, ele é funcionário. Ele manda a lista de picanha, chega lá, eles querem dar coxinha, os 2 lá chegam e falam assim, Abel, muito caro, muito caro, muito caro. Eu tenho esse aqui, o Atuesta, tenho esse aqui, o fulano, e tem o Beltrano, que é quase igual a esse jogador que você pediu. É assim que funciona. Não é ele manda a listagem, ele quer jogador, ele quer jogador para todas as competições. Mas quando chega na diretoria que é omissa, aí o treinador fica sem opção. E aquilo que ele tem no banco é o Breno Lopes, né? As molecadas da base. Só que ele também não pode queimar a molecada da base tanto assim.
Entendeu? É aquilo que ele tem. Aí vem esses times de fora aí toda hora. É só o Palmeiras que eu acho engraçado, né? Você não vê o Botafogo, você não vê Corinthians, você não vê São Paulo, você não vê Santos, é só o Palmeiras. Aí toda hora vem. Ai, que o time de fora que é o Palmeiras. A mídia querendo que vocês comprem a briga. Você entendeu? E não é assim, gente. Né? Tem que dar muito tem que estar unido com esse cara aqui. A gente tem que estar unido. É aquilo, o Zé Rafael é 8, ele tá colocando camisa 5. Força o jogador, porque não é o dele. O dele é outro estilo. É o camisa 8. É diferente de um camisa 5 que pega a bola e conduz e chuta e faz um monte de coisa. Não é o do Zé Rafael. Mas o Zé Rafael melhorou bastante. Isso todo mundo sabe que o Zé Rafael hoje é um jogador essencial. E principalmente quando ele se quebrou, nós sentimos faltas dele, né? Falta do Zé Rafael, que é um cara que dá uma segurança no meio de campo. Apesar ontem contra o Fortaleza, pelo amor de Deus, né? Os contra-ataques do Fortaleza, que era pro Fortaleza ter feito uns 2 ou 3, né? Que a defesa ali, não sei, eu acho que tá dormindo demais. Mas são coisas do futebol. Vamos dar continuidade aí ao que o Abel fala. Por questões poupar mesmo, em referência a... Não, está lesionado. Está lesionado, Sim. E você falou sobre performance de alguns jogadores e a importância dessa vitória de hoje, né? Não só para a questão mental, mas pensando no desafio. O Palmeiras tem 2 desafios dentro do Campeonato Brasileiro antes do confronto diante da equipe do Atlético Mineiro. E eu acredito que o Palmeiras está muito focado nas 2 competições, mas o Palmeiras e o treinador do Palmeiras pensa em, de certa forma, poupar alguns jogadores que não estejam 100% nesses 2 próximos jogos? Olha, os jogadores do Palmeiras, o treinador do Palmeiras pensam dia a dia, pensam, como te disse, em trabalhar com qualidade, em prepararem-se, em recuperar os nossos jogadores, em evoluir os nossos jogadores mais jovens, em meter na máxima força e na máxima condição, quer técnica, tática, física, os nossos jogadores mais experientes, que têm jogado mais, e é isso que nós pensamos. Depois é um jogo de cada vez, como te disse. Entendo todas essas perguntas, entendo todas essas preocupações, as vossas preocupações, não as nossas, e a nossa responsabilidade é fazer aquilo que sabemos fazer, como foi hoje, jogo difícil, contra um adversário difícil, muito bem treinada, um jogo aberto, podíamos ter sofrido mais golos, podíamos ter feito mais golos, e a prova disso é o futebol brasileiro. Vocês que são inteligentes e que são conhecedores profundos do futebol brasileiro, quando olham para a tabela classificativa, sabem que está tudo normal, excepto um que está fora da caixa. E é assim que o resto está tudo igual, não é? Querem criar crises e confusões, está tudo junto, como já estava o ano passado. Portanto, há de facto, um outsider, um fora da caixa, mas pronto, parabéns para eles, têm sido extremamente competentes e eficazes, e chegar ao fim e ficar assim, não custa nada dar os parabéns para eles e seguimos. Não, como te disse, não conheço nenhum campeão que só ganhe, e não conheço também nenhum campeão quando não ganhe que não seja criticado. Portanto, a mentalidade de campeão é aquela que nós temos aqui dentro, e isso vamos continuar a fazer, que isso é da nossa responsabilidade, fazer aquilo que cada um de nós sabe fazer. É, isso daí. Eu não lembro do Dudu ter se machucado, né? Pra mim foi uma jogada aí, tiraram o Dudu porque o Dudu vinha vindo mal. Eu não lembro de terem falado que o Dudu teve lesão. Se alguém lembra disso aí, me manda aqui nos comentários, tá? Pra mim não houve lesão. O Dudu saiu do time que eu achei. Primeiro tiraram o Dudu, o Rony, e deixaram o Veiga. Pra mim o Veiga tinha que estar no banco também. Eu não lembro de ter acontecido isso daí, tá? E o Veiga ontem jogou male, mais ou menos. Não jogou aquelas coisas também, não. Correto? O Dudu não jogou aquelas coisas. Então é o seguinte. A gente tem que ver aí. O que está acontecendo. Porque não pode o Dudu simplesmente ficar de fora dessa forma. Eu não lembro do Dudu ter se machucado, né? Muito estranho. Eu não lembro do Dudu ter se machucado. Mas vamos ver aí o que vai acontecer, né? Porque o Dudu tem que estar jogando e jogando bem aí. E assim, deram um banco pro Dudu e vamos ver quando o jogador voltar. Mas vamos dar continuidade aí do Abel Ferreira falando. E aquilo que ele falou, pessoal, é o que ele tem.
Parabéns a quem ganhou. Ele já está supondo a Copa do Brasil, né? Quem ganhou, quem deixou de ganhar e quem ganha depois reclama do mesmo jeito. Vamos dar continuidade aí. E também do jogo aqui, né? Fortaleza, Palmeiras e Fortaleza, né? Então, vamos dar continuidade então ao jogo. Boa noite, você falando, né, sobre essa situação dos reforços internos, né, recuperar os jogadores, acabou de revelar que o Zé Rafael também foi um cara que teve proposta, recentemente a gente ouviu, né, até uma entrevista da mãe do Gustavo Gomes falando sobre uma possibilidade de ter saído, e você já falou também em entrevistas coletivas que gosta de conversar com os meninos da base quando eles estão chegando no profissional com relação à educação financeira, para ajudar também eles. Como hoje o Abel Ferreira também conversa com esses jogadores mais experientes, que recebem algumas ofertas, que tem um monte de zero nessa oferta, que pode mudar uma realidade. Como é que, além da direção que breca essas saídas, o treinador também conversa para a cabeça ficar no Palmeiras? Os jogadores tiveram, um treinador também esteve. Nós, quando assinamos um contrato, temos obrigações. Se chegarem aqui e tu quiseres sair, e se eu quiser sair, há uma coisa muito fácil, tenho que pagar a cláusula. Tem que pagar a cláusula. Se o clube entender que a oferta é baixa, e é baixa para esses dois jogadores, tem muita qualidade. Agora, se chegar aqui um clube e pagar a cláusula do Luan, ou pagar a cláusula do Gomes, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, ou pagar a cláusula do Rony, ou pagar a cláusula do Vanderlá, ou pagar a cláusula do Piquerez, ou pagar a cláusula do treinador, ou pagar a cláusula do Zé Rafael, todos os jogadores que eu estou a dizer, tivemos ofertas para esses jogadores. Portanto, vamos, como te disse, focarmos naquilo que nós controlamos. Eu entendo, são muitos zeros, de facto, são muitos zeros. Eu já ganhei alguns quando era jogador, os suficientes. Ganho mais um bocadinho agora, mas não é isso que eu me movo. Eu movo-me com convicção, movo-me por aquilo que eu acredito, e como te disse anteriormente, quando eu acreditar neste projeto, porque sei quando me contrataram qual era o projeto que tinha. Acredito que se calhar se naquela altura o Palmeiras estivesse a nadar de dinheiro, se calhar não era eu que vinha, não é? Porque houve outros treinadores que recusaram vir para aqui, não é? Um deles está no grande clube brasileiro, que já o disse publicamente, não é? Que disse não, que o Palmeiras não tem capacidade para lutar com, e outro disse que sim, depois disse que não, não é? E não quis vir. E depois houve lá um que estava na Grécia, uma ilha absurda, uma água espetacular, né, numa piscina, peixe espetacular, e deu-lhe na cabeça de vir correr riscos. Quem falou de riscos foi você. Esse foi o maior risco que eu corri na minha vida, que é ficar sem a minha mulher, esse é o risco que eu não posso perder. Ele fala aí bem claro, né, das negociações aí, muitos aí, tivemos muitos pedidos aí de outros clubes, né, de fora, querendo alguns jogadores nossos, Zé Rafael, Veiga, Gustavo Gomes, né? São jogadores importantes. E o Luan, fala a verdade para vocês, tem alguns jogadores que para mim o Palmeiras não tinha nem que ter renovado o contrato. Marcos Rocha já deu o que tinha que dar, tá? Tanto é que o Abel ontem ficou puto da vida, o pênalti que o Marcos Rocha fez, metendo a mão, né? Com a mão. Porra, Marcos, você tá dentro da área, você tem que estar com o braço colado, velho. Mas não, o cara levanta a mão na hora que vai, né? E aí a bola bate na mão, foi pênalti ali e tal. Muitos estão falando que não foi, né? Mas sabe como é que é? Não adianta reclamar aqui. Eu acabei de falando aí numa live aí do Fortaleza essa semana que eu não reclamo mais nem do VAR e nem do árbitro. Sabe por quê? Porque o Palmeiras tem que fazer a parte dele. Se o Palmeiras não fizer a parte dele, nós vamos ficar sempre reclamando do VAR, sempre reclamando de arbitragem. Já ficou uma coisa ridícula, né? E não vai mudar nada. É como também falar dessa mulher aí que não faz uma contratação, não tá vendo a fechar. Enquanto ela estava fazendo, eu vou dar essa informação para vocês. A Mancha Verde ontem, fazendo lá o que a festa lá no Allianz Parque, lá de protesto, sabe onde ela estava? Nos Estados Unidos, tomando o seu violãozinho lá, falando, deixa os tontos. Entendeu? É isso. Não é só a Mancha que tem que fazer. Os conselheiros lá de dentro do Palmeiras têm que tomar atitude.
Não é possível que eles não estão vendo o que está acontecendo com o Palmeiras. E outra coisa, a maioria dos conselheiros são a favor do Anderson Barros saia do Palmeiras. A maioria dos conselheiros, porque viram ele fraco. Mas será que é só o Anderson Barros? E essa presidente? Por que já não pede um impeachment dessa mulher? Porque ela está afundando o Palmeiras. Se nós perdermos a Libertadores, eu te falo uma coisa, aí a água vai pro brejo, porque daí vai ter que, o ano que vem, o que o Palmeiras vai fazer? Porque o brasileiro, você esquece. Mas estamos poucos pontos, aí 28 pontos para 39. Tudo bem. Mas há uma diferença. Tem que torcer muito pro Botafogo e os da frente. O Grêmio ganhou ontem, do Atlético Mineiro, de 1-0. Então, é uma coisa que fica estranho. Sabe? Será que os conselheiros não estão lá, não estão vendo? Faz um levantamento, tirem essa mulher não é só o Anderson Barros que vocês têm que estar descontentes, é com ela também. O Palmeiras está precisando de jogador, ela é patrocinadora, gente, patrocina um clube. Não é possível que ela não faz uma contratação, ela só está vendo de vender o jogador, ela só pensa isso, pegar o jogador e vender. Mas reposição não vem. A gente está desde o 2022 sem Scarpa, desde 2022 sem Danilo. Esse homem aqui fazendo um milagre. E aí? Mas ele manda no futebol. Manda muito. Aí, ó, a situação dele. Ele já falou na coletiva. É o que eu tenho. Não tenho o que fazer. Vocês vão ter que aturar. Esses caras, Jailson. Depois do Jailson tem uma bomba aí do seu Rafael Veiga, né? Mas vamos dar continuidade aí. Boa noite, Abel. Hoje você falou que foi um jogo difícil, né? O Fortaleza teve boas chances, o Everton precisou trabalhar. E o ataque no primeiro tempo começou bom, seu time, se você marcar um gol logo de cara, com muita pressão lá na frente, roubando várias bolas ali no ataque. Mas isso foi caindo no primeiro tempo e você mudou o time. Você trouxe o menino, você trouxe o Mike, o time mudou um pouco, o Arthur passou para o lado. Quais eram as ideias nessas mudanças, e qual foi a chave para vocês encontrarem o gol e depois mais tranquilidade para poder fazer o terceiro? Primeiro, dar-vos parabéns pela pergunta muito bem feita. Isso aquilo que eu domino, que é a tática, e obrigado por fazer essa pergunta. É mentira, eu se dissesse que nós estamos na nossa confiança máxima. O Abel Ferreira é mal educado, né? Olha que coisa, ele falando bem do repórter, que a pergunta é isso que o Abel quer, é pergunta tática, falar do jogo, perguntar do jogo, né? Falar do jogo, lá, você viu que o repórter perguntou? No começo começou bem o Palmeiras, de repente começou a cair, e aí o Abel deu essa... Vai muito mal educado, né, mídia? Só vocês acham, né? Impressionante, né? Impressionante. Olha só o que ele elogiando um repórter que fez uma pergunta excelente. Excelente a pergunta dele. Era mentira. Agora que sabíamos que tínhamos que entrar fortes no jogo, nós sempre entramos, quer a pressionar, quer a chegar a levar a bola rápido ao nosso adversário, à baliza do nosso adversário. Fizemos-lo, conseguimos fazer o golo, e a verdade é que foi a seguir ao golo que nós ficámos mais apáticos, inclusive distraídos. Houve ali uma outra vez que o nosso adversário, o árbitro apitou uma falta, estávamos a olhar não sei para onde, o adversário saiu rápido, criou um livre perigoso. Fizemos ali uma outra falta que não devíamos ter feito e pusemos-nos a jeito. A verdade é que sofremos o golo, quase num finzinho, e eu senti necessidade de meter mais energia, de fazer qualquer coisa à equipa. Não queria que a equipa entrasse da mesma forma que saiu. Tirámos o Rocha para meter o Mike, para o Mike nos dar mais profundidade ainda ao jogo, são jogadores diferentes. O Mike o Rocha é um jogador que joga mais de trás para a frente, é um jogador que nos dá equilíbrio, é um jogador que dá passe. O Mike é um jogador de ruptura, é um jogador que rompe mais. E procurei cruzamento no lado direito. O Menino é um jogador que nos dá esse tipo de cruzamento. Eu pensei em meter o Menino sobre o lado direito para nos dar esse cruzamento. O Arthur, na primeira parte, não fez nenhum cruzamento, que é uma das funções que ele tem. E estávamos constantemente, o Rios estava a fazer de ponta direita. O Rios não é ponta direita, o Rios é médio, ele era um dos nossos médios, então o que eu pensei foi exatamente isso, meter um lateral que desse mais profundidade, meter o Menino por fora, centralizar mais
o Rios e não estar constantemente a obrigar o Rios a ir para a linha, para ser mais vertical. Entramos bem no jogo, na segunda parte, mas essas foram as nossas intenções. Depois voltei a mexer na equipa, a meter o Breno, que nos dá mais chegada à área do que propriamente o Arthur. O Breno é um ponta centroavante, tem essas características, entrou muito bem, parabéns para ele. Talvez seja dos jogadores que eu mais prejudico e que ele mais rendimento tem. Acredito que seja dos jogadores que nós temos aqui que menos joga e que mais produz. Ele entrou, teve umas 3, 4 oportunidades para fazermos, isso é normal dele. Eu particularmente gosto muito dele, é outro jogador que também todo mundo queria, e eu disse ao Barros, eu quero este jogador, eu gosto deste jogador. Parabéns para ele que fez o golo. A seguir metemos, como te disse, o Luís, tiramos o Rios, metemos o Luís na direita. O Luís é canhoto, mas pode vir de fora para dentro para dar passagem ao Mike. E quando ia fazer a última substituição para arriscar ainda mais, que era tirar o Veiga e meter o Lopes, felizmente o Veiga fez aquilo que nos habituou, e esses é que são os nossos grandes reforços. Porque o futebol é como a nossa vida, isto não é sempre a subir, não é? Isto é como surfar, umas vezes andamos na crista da onda, outras vezes temos que nadar para apanhar a onda. E é isso que nós estamos a fazer agora. Alguns tivemos baixas de rendimento de muitos jogadores ao mesmo tempo, umas por parte física e outras, como aquilo que o teu colega falou, acredito que não seja fácil ter tantas ofertas, os empresários a ligar constantemente, toda a gente a procurar os jogadores do Palmeiras. Isso deve mexer com a cabeça deles, mexeu comigo, mas foi só durante uma noite. E com isso seguramente também mais. Estamos todos alinhados agora, vamos voltar às bases, recuperar aquilo que é as nossas forças e continuar a fazer o que sempre fazemos. Já ganhamos este ano, portanto ganhamos, como disse, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, ganhamos em todos. Ganhamos 2 este ano, ainda temos mais 2 para disputar e esses são os nossos objetivos. Ficamos fora de um objetivo que queríamos muito, porque o Palmeiras entra em todos para ganhar, mas parece que essa derrota ou essa eliminação foi o fim do mundo. É assim que os campeões têm que saber lidar quando perdem. Está toda a gente com as setas apontadas à espera que o campeão perca para criticar, e nós temos que saber que os campeões é assim, têm que aguentar, suportar, trabalhar para depois voltar mais forte e ganhar. É assim que fazem os campeões, é assim que faz o Palmeiras, é assim que faz o treinador do Palmeiras, e é assim que vamos continuar a fazer. Bom, vocês viram aí que o Abel Ferreira falou em relação a isso daí, né? A parte física do Palmeiras está abaixo do que é. Está muito abaixo do que era, né? O Palmeiras em 2022, o Abel Ferreira tinha intensidade muito grande, uma intensidade do primeiro ao segundo tempo e amassando o time adversário, amassando. O Palmeiras não parava, o Palmeiras corria 90 minutos a 100 por hora, né? Vocês lembram disso? O Palmeiras vinha daquele jogo muito pegado, um jogo, um ataque. O Palmeiras não deixava o adversário respirar, né? Só para vocês terem uma noção. E hoje o Palmeiras tem esse problema. O Palmeiras chega no primeiro tempo, faz 1-0, de repente o time recua e o time do adversário vem para cima. Então o Palmeiras, a parte física do Palmeiras tem que ser melhorado aí, né? Melhorar bastante aí. Mas a gente entende também, 2022 é aquilo que eu falei, 2022 o Palmeiras veio para cima, né? Veio para cima dos adversários. Agora o Palmeiras vem numa situação aí que não tá tendo fôlego, né? Eu acho que tem que melhorar muito mais o preparador físico, só que também tem que a preparação física, só que também tem que trazer contratações, né? Tem que trazer contratações. E aquilo que eu falei, vocês viram o Rio de ponta? Ele acabou de falar o Rios de ponta. Quer dizer, é o que ele faz com o jogador. Ele não tem peças. Ele confia naquele jogador. Ele tem que fazer isso, porque senão ele vai colocar quem? E outra coisa, se ele coloca um moleque ali para fazer algum jogo lá e o moleque se quebra ou a torcida começa a pegar no pé, eu entendo a situação dele, tá? Então é isso que o Abel falou, tá bom? O Abel é um monstro. Vamos ver se tem mais um pouco aqui.
da entrevista dele. É isso aí. O Abel acabou aí o Abel, né? A entrevista do Abel. Ele falando aí, tudo que ele falou da entrevista, eu concordo com o Abel 100%, tá? Tudo que ele falou. Em relação, tá tendo muita situação aí só do Palmeiras, é impressionante, né? É só do Palmeiras, então os times de fora querendo times do Palmeiras, mas ninguém tá querendo o time aí do estranho, né? Porque o melhor time do campeonato aí é o Botafogo, porque ninguém tá fazendo... Você não vê a mídia falar, olha, o fulano que é o Botafogo, o jogador do Botafogo, você não vê, né? Você não vê o do Corinthians, do São Paulo, olha, do Santos, não, é só do Palmeiras, é incrível, né? Eles querem que leve todos os jogadores do Palmeiras. E, logicamente, a mídia também fica até uma coisa... O Lucas Silveira falou uma coisa engraçada no canal nosso lá, é o seguinte, tá? A mídia fala que o Palmeiras não precisa. Eu tava vendo ontem uma reportagem aí na rádio, o repórter falando assim, qual time que é melhor que o Palmeiras? Não, é só Flamengo e Palmeiras, mas qual aqui do Brasil, do São Paulo, qual time melhor? Não, é só o Palmeiras. Palmeiras aqui de São Paulo. Ô, velho, eu entendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo que o Palmeiras não traga ninguém, não faça nenhuma contratações. Para você é nítido isso daí. A gente já sabe, já manja disso daí. É nítido vocês falarem que o Palmeiras ela não tem que contratar ninguém porque o Palmeiras é um baita de um time. É nítido. Mas o Palmeiras precisa de peças, reposições de peças. Precisa de reposições de alguns jogadores que saíram desde o ano passado. O que esse Abel Ferreira fez, ele fez naquela época, agora tá difícil. Os jogadores estão... Você fisicamente faz 1-0 e recua, porque o jogador não tem mais a parte física. Uma hora ia acontecer isso, é lógico. E vocês ficam falando, o Palmeiras não precisa de jogador. Pra quê? O Palmeiras é campeão de tudo, foi campeão, o melhor time do Brasil. É o melhor time, só que todo time precisa de reposição. Ué, se o Palmeiras vendeu o time todo, então não vai contratar ninguém. Então é isso daí, pessoal. Aí nós fizemos uma análise aí com o Abel Ferreira, que ele falou, né? De tudo aí sobre reposição de peças. Vocês já viram o que é isso daí. Eu já tinha falado que não vai vir ninguém, né? Faltam poucos dias para acabar a janela de transferência. Uma das coisas que me preocupa, mesmo trazendo esse argentino aí, se eu não me engano, ele joga Libertadores. Será que ele vai poder entrar na Libertadores? Jogar para outro time? Não sei. Bom, mas é isso daí, tá? Nós estamos em quarto lugar do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Libertadores, fomos desclassificados aí pelo São Paulo, infelizmente aí, por esse time que perdeu do Cuiabá, né? Um baita de um time, o São Paulo, né? Mas levou fumo lá do Cuiabá. E aí, próximos jogos do Palmeiras é Atlético Mineiro e o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Mineiro pela Libertadores. Então vamos acreditar aí. Eu sempre acredito no Palmeiras, apesar que esses dias aí eu fiquei meio chateado, né? Porque foram eliminações bestas, né? Perdendo jogos bestas aí por times muito abaixo do que você imagina. Mas são coisas do futebol, né? O América Mineiro ontem estava ganhando de 1-0 do Flamengo, né? E falar em Flamengo, né? Não vamos falar aí que o técnico lá do Flamengo chutou o microfone. Não vamos falar nada, é só do Abel, né? Quando o Abel chuta o microfone, é uma polêmica, né? Uma polêmica geral, né? Aí o Abel tem que cobrar dele o microfone, tem que fazer isso. E o técnico do Flamengo vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai falar nada dele chutar o microfone, né? De tudo que ele fez ontem no jogo do América Mineiro e Flamengo?
entendi. É só com o Abel. Não, beleza, show de bola. Então, antes de mais nada aí, ó, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, deixa aí seus comentários aí embaixo aí, tá? E outra coisa, vai estar lá também, nós estamos no TikTok, né, o Porcosfera, e também não só no Porcosfera, também temos também o Hidalgo Artes Personalização. Se você precisar qualquer coisa de personalização aí do Palmeiras, fale com a Hidalgo Artes Personalização. Os nossos consultores lá da Hidalgo Artes Personalização vai ter o maior prazer de atendê-los, tá bom? É isso daí. Então, ó, Hidalgo Artes e Personalização, tá aí, ó, bem aí, tá bom? Muito obrigado aí, uma boa tarde, um bom domingo. Amanhã a live nossa às 19h30 comigo e com o Lucas Silveiro e alguns convidados que a gente tá vendo aí para entrar na live, tá? Mas não esquece, amanhã sem falta na nossa live. Um abraço a todos e boa tarde.